Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os 1000 dias. São os primeiros 1000 dias da criança, que fala da fase de gestação até os 2 primeiros anos da criança. É uma fase muito importante, mas antes disso, não esqueçam de inscrever-se no canal, dar um joinha se gostaram. Se tiverem alguma dúvida, coloquem no comentário que eu vou responder. E lá no Face, compartilhem para que pessoas que também têm dúvidas sobre isso consigam ter essa informação. Novos estudos surgem a cada dia sobre a importância de uma boa alimentação durante a gravidez. E os primeiros anos de vida do parto normal ou da cesárea e da amamentação materna exclusiva durante os 6 meses do bebê. Então, sempre tem estudo novo sobre a alimentação e nessas diferentes fases. E todos esses estudos nos fazem ficar atentos com os primeiros 1000 dias das crianças. Como eu falei, vai da gestação até o 2º ano e são essenciais para proporcionar um desenvolvimento saudável quando essa criança crescer e for adulto. Então é muito importante esses 2 primeiros anos para uma programação metabólica da criança para ela virar um adulto saudável. Bom, nós fomos feitos para passar fome. Isso é bom e ruim. Era bom na época que a gente precisava sair para caçar e às vezes não conseguia. O ambiente foi selecionando os corpos que conseguiam passar fome e sobreviver mais tempo. O problema foi que agora a gente é acostumado, o corpo nosso é feito para passar fome e a gente não passa. Então a gente tem uma tendência a armazenar maior. E é por isso que a gente está vendo esse boom de obesidade. Então assim, após décadas de pesquisa, começaram a associar doenças de adulto ao crescimento intrauterino, ou seja, durante a gestação, dentro do útero da mãe. E aí começou a ver o quê? Que crianças que às vezes nasciam com baixo peso, elas tinham uma suscetibilidade, uma facilidade em desenvolver algumas doenças, entre elas a obesidade. Por quê? É que a gente falava do feto faminto, né? Ele passou fome durante a gestação e aí ele tem essa avidez por comida. Então, essa criança pode ter problemas de coração, problemas de obesidade, aumento do colesterol. Os 1000 dias. Esse é um período que abrange várias etapas da mãe e do próprio bebê, desde a gravidez até o aleitamento materno e a diversificação alimentar. Durante essas etapas, o bebê cresce, desenvolve-se e adquire hábitos alimentares que irão perdurar até a vida adulta. Por essa razão, uma alimentação adequada durante os 1000 dias é fundamental e determinante na saúde do seu bebê. Sabemos como é prioridade da mãe proporcionar um futuro saudável para o seu bebê e é por isso que eu estou aqui para ajudar, etapa a etapa, a dar-lhe o melhor início de vida. Por isso que eu estou falando muito sobre esses 1000 primeiros dias. E compreende várias fases. Durante a gravidez, a alimentação materna deve conter quantidade suficiente de energia e de nutrientes para ajudar essa criança às necessidades tanto da mãe quanto do bebê que está se desenvolvendo. Isto não significa que você tem que comer por 2. Pelo contrário, significa que deverá comer melhor e saber que poderá ser necessária a ingesta de alguns suplementos para suprir as necessidades elevadas em alguns nutrientes. Por exemplo, o ácido fólico, que é um nutriente essencial para prevenir problemas ao nível do tubo neural, na coluninha do bebê. Já na fase de a criança nasceu e está no aleitamento, o leite materno é o caminho natural para melhorar o potencial de crescimento e a saúde futura do seu bebê. Por isso que deverá sempre ser a primeira opção. O leite materno contém bactérias benéficas e uma quantidade adequada de proteína, gordura, carboidrato, vitamina, minerais que são necessários para o desenvolvimento do bebê. Além disso, a sua composição ela vai se alterando de acordo com o crescimento da criança. Então, o colostro é aquele primeiro leite que dura entre 2 e 3 dias. É diferente a composição dele com o leite de transição, que vai do 3º até em torno de 2 semanas, que também é diferente do leite maduro, que vai a partir de 2 semanas. Então, isso significa que o leite materno, ele se ajusta às diferentes necessidades nutricionais do seu bebê. Além disso, o processo de amamentação
amamentação também traz benefícios pro binômio, né? Recém-nascido, mamãe. Mesmo que no início, por exemplo, no caso de uma cesariana, possa ser difícil amamentar, se o leite tardar a descer, não se preocupa, porque quanto mais o bebê mamar, mais ele sugar, mais rapidamente vai surgir o leite. Então, esforce-se, é muito interessante isso. Então, num resumo do leite materno, ele tem benefícios para o bebê. Por quê? Ele promove uma flora intestinal rica em bactérias benéficas, protege contra obesidade futura, né, no adulto, diabetes tipo 2, doença crônica do adulto. Então ela é uma prevenção para quando essa criança crescer. Ele previne de alergias, ele reforça o sistema imunitário graças aos seus ácidos graxos, que são poliinsaturados gordos. Agora, para as mamães, os benefícios da amamentação é o processo natural e mais prático. O leite está sempre pronto, na temperatura certa, você não tem que sair com sacola, mamadeira, aquelas coisas tudo. É uma fórmula de estimular os hormônios que ajudam na sua recuperação pós-parto. Ocitocina é um hormônio responsável pelo o retorno do útero ao seu tamanho normal, que ele era antes da gravidez. Então ele é estimulado também na amamentação. É um meio de prolongar o período de infertilidade, então você consegue não precisar ficar tomando um monte de coisa para não ter nenê, e ainda ajuda a reduzir os riscos de câncer de mama e de ovário, além da osteoporose. A etapa da diversificação alimentar do bebê inicia-se por volta dos 4 a 6 meses, sempre a gente pede para ser o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade, e ele refere-se a uma introdução de outros alimentos na sua alimentação, além do leite materno que ele já está. E que foi aqui o único alimento. Nessa época também que o bebê começa a adquirir alguns hábitos alimentares que irão perdurar ao longo da sua vida adulta. Uma correta educação alimentar no início da vida vai fazer que o bebê adquira hábitos saudáveis e tenha um crescimento adequado e proporcione também benefícios para a sua saúde. E o processo de diversificação alimentar é importante porque ele fornece energias e nutrientes necessários, proteína, ferro, zinco, vitamina D, C, E, para o crescimento e desenvolvimento ótimo do bebê. Ele deverá substituir 50% da energia até aqui fornecida pelo leite materno, ou a fórmula de transição quando necessário. Ele promove o estabelecimento dos laços afetivos entre bebê e os pais e proporciona ao bebê agradáveis experiências sensoriais. Por quê? É uma nova textura, é um novo sabor, é uma nova temperatura, e isso vai estimulando. E além de tudo, estimula a coordenação e o desenvolvimento de habilidade do bebê por meio da comida. Para lembrar vocês, os genes maternos e os paternos não são os únicos que determinam a saúde do seu bebê. Esse meio em que ele vive também pode ser determinante. A alimentação influencia muito o seu bebê, mais do que você imagina. O excesso de nutriente não ajuda o seu bebê a crescer saudável, então tem que ser tudo na medida certa, nem muito nem pouco, tá? E a nutrição nos primeiros 1000 dias é muito importante para a saúde do seu bebê. Gente, não precisa, não deve dar doce, comida industrializada para a criança. Façam com que eles aprendam a ter uma vida saudável, tá joia? Espero que eu tenha ajudado vocês a mostrar a importância desses 1000 primeiros dias, que vocês coloquem em prática um pouco desse vídeo. Um abraço e até mais.